os 4 P's, P de letra, de uma vida plena em Jesus. Quem é que deseja ter uma vida plena em Jesus? Sabe o que é uma vida plena? É todas as áreas da sua vida serem governadas por Ele e você ter prazer nisso, né? E desfrutar daquilo que o Senhor já desenhou para que a gente possa viver nessa terra. Então, à luz desse texto, são 4 P's que eu quero falar aqui. Eu quero falar, o primeiro P, ele é de posicionamento. Eu estou lendo, nós estamos aqui na jornada bíblica, aqui na igreja, um desafio que a gente lançou no início do ano, e eu estou no livro de Josué. E eu comecei a observar no livro de Josué que os primeiros capítulos Deus fala um posicionamento e dá uma promessa. Um posicionamento e uma promessa. Então, o Senhor exorta Josué a tomar um posicionamento com o povo e em seguida ele já fala a promessa. Então, Deus falou isso comigo, que no reino é assim. A nossa vida é feita de posicionamentos e das promessas de Deus. Elas nos levam avante, a confiar, a andar em fé. Né? Porque a promessa é uma coisa que você guarda e está esperando. E a fé é assim, alguma coisa que eu não tenho ela concretamente, mas eu estou esperando. Então a promessa faz isso. Mas o posicionamento é o que eu faço no hoje. Amém? A promessa ela vai se cumprir, porque Deus ele é fiel. Independente do que eu faço ou não. Mas existem posicionamentos que fazem a diferença. Para que essas promessas venham se cumprir na nossa vida. E a gente veja que é algo de Deus na nossa vida acontecendo. E esse texto, ele inicia dizendo assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldar, amadas. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Então, aqui fala sobre não se amoldar. Tem algumas traduções de vocês que falam sobre não se conformar. Então, o se moldar, o se conformar, quer dizer tomar a forma. A Bíblia está dizendo aqui para nós não tomarmos a forma desse mundo. Sabe o que é se conformar, o que é se amoldar? É você, quando você faz lá o bolo lá na sua casa, e tem aquela forma, não tem aquela forma que tem um buraco no meio? Aí você faz ali, depois, quando o bolo, né, já assou, está lá, esfriou, quando você consegue deixar esfriar, né? Na minha casa não dá. Eu tenho que botar lá fora e deixar esfriar, porque está todo mundo esperando, mãe, o bolo, mãe, o bolo. Mas acho que é só na minha casa, né, que acontece isso, que todo mundo fica em cima. Não? A Bia fez que não. Né, então, mas quando dá certo e esfria o bolo, você quer desenformar ele. E o bolo sai exatamente do jeito do desenho da forma. Se a forma, se ela tiver um amassadinho, às vezes que acontece, o bolo vai sair com aquele amassadinho. Tudo que tiver na forma vai sair igual. A forma desse mundo, amados, ela tem uma proporção, ela é de um jeito. Mas nós, cristãs, nós mulheres, que queremos ter uma mente de Cristo, não podemos entrar nessa forma. Deus não quer que a gente entre nessa forma, sabe? Entrar no forno desse mundo, depois quando tirar fica igualzinho. Não. Deus chamou eu e você para sermos uma diferença. Nessa terra, nessa geração, de não nos amoldarmos, não nos conformarmos. Sabe, o mundo, hoje ainda pela manhã, quando a gente estava no batismo, deu bem para entender isso. E o meu marido até usou isso como exemplo, sobre o curso, né? O curso desse mundo. O rio, ele tem um curso. E você vê a correnteza. E quando ela chega lá no final, às vezes tem uma queda, né? Uma cachoeira. E aquilo não vai fazer o contrário. Ele tem um curso. Esse é o curso do mundo. Ele está indo, as pessoas estão sendo embaladas pelo maligno, a Bíblia diz. E aqueles que não se renderem a Cristo já têm um destino que é uma vida eterna sem Cristo. Mas glória a Deus que Jesus veio. Amém? E nós temos essa oportunidade de receber a salvação hoje. Então, mas quando a gente faz isso, a gente consegue andar na contramão dessa correnteza. Isso é não se amoldar. É andar na contramão. Gente, tá muito frio aí, sou eu a friorenta aqui só. Tá frio? Sirlei, vê se alguém pode aumentar ou desligar, não sei, é que eu sou friorenta, daí eu fico esperando, daí quando eu vi ali a Vânia fazendo assim, eu falei, então tem mais alguém aqui junto comigo, também, glória, a pastora falando isso aqui, acho que estava frio também, né? Aí eu sempre sou, lá em casa é assim, quando está um negócio do ar-condicionado, eu estou sempre ali já, tremendo, quando alguém fala assim, está frio, glória a Deus, porque eu já estou congelando, mas eu queria esperar aqui.
Mas, gente, nós não podemos tomar a forma desse mundo. E cada vez mais essa forminha do mundo, ela vai estreitar. E cada vez mais nós precisamos nos posicionar. O mundo está fazendo isso, mas eu não sou desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas não somos dele. Nós temos uma origem, a nossa origem é o céu. E nós vamos voltar para lá. Amém? Com a forma de lá. Glória a Deus. Então esse é o primeiro P, um posicionamento. Não me conformo com esse mundo, não vou me amoldar a ele, não vou entrar nesse sistema. Está todo mundo fazendo, está todo mundo achando normal, está tudo bem. Não. O meu posicionamento é segundo a Bíblia. O nosso padrão é a Bíblia, amados. O que a Bíblia não aceita, a gente também não aceita. A gente ama a pessoa, mas o que a Bíblia rejeita, a gente também rejeita. O segundo P, processo, ainda está nesse texto. Então a gente não pode se conformar com esse mundo, mas o que a gente pode fazer então? Nós podemos nos transformar. Essa palavra aqui no original, ela é a mesma palavra de metamorfose, que é aquele processo bem conhecido que a gente usa, né, como exemplo da borboleta, que ela era, né, uma lagarta, algo que se arrastava, que não tinha, não tinha beleza, não tinha uma forma, mas de repente a lagarta ela entra num processo chamado crisálida, né, conhecido como casulo, e ali vai se envolvendo naquela membrana e ela fica ali um tempo quietinha, chega um tempo que ela vai sair dali, sozinha, sem ajuda. É um trabalhar, assim como é na nossa vida, não tem toque de homem, é um trabalhar de dentro para fora. O Espírito Santo trabalha nas nossas vidas de dentro para fora. E de uma hora para outra, às vezes a gente mesmo se espanta, né? Meu Deus, né? Quem eu sou? Como assim? Que atitude é essa que eu tomei? Ou que atitude é essa que eu deixei de tomar? Como assim? Né? E você começa a olhar, agora você tem asas. Né? Você tem cor, você tem beleza. Você não se arrasta mais, você voa nas asas do Espírito. Porque esse é um processo de metamorfose. Então, esse processo, amadas, ali, o apóstolo Paulo ele continua dizendo como que é esse processo de transformação. Pela renovação da mente. É um processo na mente. Uma renovação na nossa mente. Em 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então ninguém conhece a mente de Cristo, mas nós podemos ter essa mente em nós. É essa transformação que o Senhor quer que nós tenhamos. Que nós tenhamos uma mente que pensa igual a Jesus. Uma mente que tem os pensamentos de Cristo, amados. E se a Bíblia diz isso, eu creio que isso é possível. Porque a Bíblia não mente. Se aqui o apóstolo Paulo está dando esse conselho em Romanos, deu aqui novamente em Coríntios, é porque isso é possível. Temos uma mente de Cristo. Sabe pensar o que Jesus pensaria? Não tem um filme que diz assim, em seus passos, ou seja, nos nossos passos, o que Jesus faria. Tem um filme que é assim. E eu acho que essa frase ela se aplica em tudo na nossa vida. No meu lugar, o que o Senhor faria? O que o Senhor falaria? O que o Senhor pensaria? Como é importante, amadas, nesse tempo, sabe? Às vezes a gente se condiciona muito às coisas exteriores. Algo que a religião foi colocando. Então, é como me comportar, como falar, como andar, como que as coisas de fora. Mas, na verdade, o processo começa de dentro. Porque Jesus, ele, em muitas passagens, ele falou sobre isso. Sobre o coração. Que eu falei antes para vocês, não é o músculo, coração. Não é o coração sentimentos, mas é o coração a mente. Aonde aqui acontecem as nossas intenções, né, as nossas motivações. A gente não pode ser movido por sentimento, uma vez que a gente se entregou a Cristo. O sentimento ele é transitório, mas um posicionamento do pensamento, de mente, está falando de governo, esse é algo permanente. Eu vou dar um exemplo para vocês.
quando nós chegamos aqui, algumas, de repente, se cumprimentaram e disseram assim, como você está? Está tudo bem? Você não diz assim, você é tudo bem, você diz, você está. É um estado. Mas o que o Senhor deseja nos levarmos é a vivermos isso. Não ser um estado. O estado, ele é emocional. Ou seja, hoje eu não estou bem, amanhã eu estou bem, depois. São coisas transitórias. Mas em Jesus, o desafio do Senhor é de nós entendermos que para o Senhor mais importa do que o estado é o ser. Não importa como está meu dia, eu sou uma filha de Deus. Você está bem hoje ou não, não importa, eu sou filha de Deus. Eu sou amada por Deus. Eu sou desejada por Deus. Ele me desejou no ventre da minha mãe. Eu sou uma eleita. Eu fui eleita pelo Senhor antes da fundação do mundo. Eu sou salva em Jesus. Então não tem a ver com o meu estado, estou bem. Entende que a esfera ela é muito mais ampla, amadas. Mas isso é mente. É uma transformação aqui dentro. De eu assimilar o que a palavra diz a meu respeito e não me importar com a circunstância. Porque esse dia ele vai passar. Às vezes os dias, a Bíblia diz que os dias às vezes eles são maus, mas eles passam. Amém? Eles passam. E a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. E aí é um novo dia, uma nova história. Mas aquilo que Ele decretou sobre mim, isso é constante, é imutável, é permanente. Eu sou uma filha de Deus. Não importa o que aconteceu, eu sou uma filha. Não importa o que aconteceu, Ele me ama. Ele me ama. Não é circunstancial o amor de Jesus. Ele é permanente, Ele é fiel. Amém? A Bíblia diz assim, foi o texto que eu trouxe até durante a semana, Provérbios 4, 23, diz assim, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Essa palavra fonte aqui está falando de origem, de um ponto de partida. Assim como eu citei o rio aqui, né? Tem um lugar que tem a nascente desse rio, é a fonte, aonde ele começa. E depois, lá na frente, né, às vezes ele vai alargando, vai diminuindo, enfim. Mas tem um início daquele rio. E assim, aqui a Bíblia está dizendo que nós devemos guardar o nosso coração, porque é dali que vai ter a saída de todas as coisas da nossa vida. Isso é tão sério, amadas, que Jesus falou muitas vezes sobre isso. Quando ele era questionado sobre... estavam ali comendo, não lavavam as mãos, né? Ele e seus discípulos, ele disse que o que contaminava o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Ou seja, ele não estava... a pior questão ali não tinha a ver com o que eles estavam comendo fisicamente, mas o que estava fluindo dessa fonte. O que eles estavam jorrando dessa fonte que estava dentro do coração deles. Em outro momento, Jesus diz assim que a boca fala do que o coração está cheio. Esse texto aqui, o início dele fala sobre, em Lucas, está falando que o nosso coração é como se ele fosse um grande baú de tesouro. Aonde ali o homem bom guarda um bom tesouro. E desse bom tesouro ele tira coisas boas. Mas o homem mau guarda um mau tesouro. E dali ele vai tirar coisas más. Mas a pergunta para nós é, que tesouro é esse? E como eu faço para guardar um bom tesouro? Amém? Porque a gente quer guardar o nosso coração. Mas como que eu posso saber que tesouro é esse? E nesse texto que eu falei ali de Provérbios, vai explicar qual que é o tesouro. Eu queria ler com você. Está em Provérbios 4, 20. Provérbios 4 e o versículo 20. Filho meu, ou filha minha, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no teu íntimo. Então, aqui, o rei Salomão está mostrando aqui qual que é uma instrução que o Senhor deu a ele, e ele estava aqui repassando para aqueles que fossem ler esse livro de Provérbios. Gente, filhas, atentem-se. Você que está em casa, atente-se
às palavras do Senhor. Presta atenção, dá o teu ouvido, sabe? Quando a gente fala assim, calma aí, vou parar tudo, agora eu vou prestar atenção. É isso que o Senhor está dizendo. Para tudo e presta atenção na palavra, nas palavras do Senhor. Na palavra escrita que nós temos, a Bíblia, e naquilo que o Senhor fala quando você está lá no colo dele, como eu falei aqui no começo. Guarda isso. Guarda. Por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Você quer ter vida. Eu falei que eram os 4 P's de uma vida plena. Você quer ter vida. Você quer ter saúde até mesmo no seu corpo físico. Guarda a palavra do Senhor. Guarda. Sabe, dá atenção para as palavras. Não é simplesmente, é porque eu li esse texto aqui para eu não esquecer esse versículo. Se algum dia eu precisar, eu vou lembrar. Não, guarda como se um alimento. Sabe, como é um reservatório. Porque em algum momento a gente vai precisar, amadas. Sabe? E em momentos que a gente precisa, onde a gente busca? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso a meu respeito. A Bíblia diz isso sobre essa situação. E aí a gente vai aprender a andar nesse processo pela palavra de Deus. Então, qual é esse bom tesouro? É a palavra. E como que eu posso guardar? Dando atenção para aquilo que o Senhor está falando. Dando atenção, amadas. É num culto como esse, é no seu devocional. Você está passando, às vezes alguém passa com o carro, lá tem um versículo. Fique sensível. O nosso Deus não é condicionado. Sabe, a nossa agenda é os nossos cronogramas. Deus pode falar em qualquer lugar, a qualquer momento. E eu creio que Deus fala o tempo inteiro. Mas é que às vezes a gente não está conectada com o céu. A gente está muito conectada com as coisas dessa terra, com as nossas atividades, né, com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E Ele nos rouba de prestar atenção àquilo que Deus está sinalizando. Sabe quantas vezes que o Senhor já nos alerta para alguma situação que vai acontecer, que a gente não vai saber como lidar, mas o Senhor já tinha falado. Aí naquele momento você fala assim, puxa, Deus já tinha sinalizado isso para mim. Então quando isso acontecer, amada, se você, puxa, acho que eu vou esquecer, anota, coloca no celular. Às vezes o Senhor me dá uma palavra que ela não faz sentido naquele momento, mas o Senhor fala assim, estou falando isso contigo. Eu já vou lá no celular e coloco no bloco de notas. Eu faço isso. Se eu estou fazendo meu devocional, eu estou com a Bíblia, eu escrevo na Bíblia. Tal dia Deus falou isso. Porque depois eu volto lá e aí naquele momento faz sentido para mim. E eu vejo assim, poxa, como que Deus cuida? Sabe, pai e mãe, quantas vezes que a gente fala algumas coisas para os nossos filhos e naquele momento não faz sentido nenhum, né? E aí, mãe, nada a ver, nem é bem assim. Aí depois, né, lá na situação, puxa, tá aí. Né? Então, da mesma forma, Deus faz com a gente. Não faz sentido naquele momento, mas guarda. É a palavra do nosso Pai. E mais do que a nossa autoridade sobre os nossos filhos, esse Pai não erra. A gente às vezes pode errar com os nossos filhos, mas o nosso Pai do céu não erra. Amém? Então, precisamos desse bom tesouro no nosso coração, para que quando a gente abrir a nossa boca, amadas, a gente tenha boas coisas para tirar do nosso bom tesouro. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, porque guardou ali a palavra. Se alguém está cheio da palavra de Deus, pode ter certeza que essa pessoa, quando vai conversar com você, ela vai soltar a palavra de Deus. Eu já contei aqui para vocês e hoje é engraçado, né? Mas foi uma coisa que eu treinei a minha mente dessa forma. Hoje eu tenho esse entendimento. Deus me capacitou a treinar a minha mente. Então tudo para mim, desde quando eu me converti, era bênção. Bênção, bênção. Sabe aquela coisa assim, aquele dia mais difícil, quando deu tudo errado, para mim é uma bênção. Uma bênção. Ao invés de eu murmurar, eu dizer, que bênção. Às vezes com um tom meio irônico. Mas eu estava treinando a minha mente. E hoje eu já vejo dessa forma. Se aconteceu, era uma bênção. Um pneu furou, Deus queria que eu ficasse aqui, porque talvez lá na frente ia ter uma coisa pior. É uma bênção. Então a gente precisa treinar, amadas, a nossa mente a entender as coisas pela ótica de Deus. Deus é Pai, Ele não quer fazer algo mal para nós que somos suas filhas. Deus está no controle de todas as coisas da nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquelas que amam a Deus. Mas tem uma continuaçãozinha que faz a diferença. Que andam segundo o seu propósito. Se você está andando segundo o propósito que Deus tem para a sua vida, tudo vai cooperar para o seu bem. Mas preste atenção. Se você anda no propósito que Deus tem para a sua vida. Porque às vezes a gente pega só o começo, né? Mas está tudo cooperando, mas espera aí. Eu estou dentro do propósito, então vai cooperar mesmo. Mas se eu estiver fora, aí não tem a ver com Deus. Aí eu estou fora do processo de Deus. Mas é muito importante, amadas, que a gente
aprenda a treinar a nossa mente para que ela seja uma mente de Cristo. E aí vem o terceiro P, que é o perseverar. Tão falado na Bíblia. Permanecer, perseverar. Como é importante isso. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai. Isso aqui está falando de treino, buscai. Está falando de perseverança, de permanência. A gente busca as coisas que são de cima, é uma busca, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. O versículo 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra. Então a gente precisa buscar, amadas, perseverar nessa busca, de buscar pensar nas coisas que são de cima e não dessa terra. Treina a sua mente, sabe? Vem um pensamento que você filtra ele, vê que ele não tem nada a ver com a palavra, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Sabe, se você está no seu local de trabalho e você não pode, ore em espírito. Ore em línguas, você que ora em línguas. Não tem como eu abrir minha boca aqui agora, mas na tua mente, Senhor, tira esse pensamento daqui. Traz a tua palavra, traz a tua presença. Nós precisamos ter uma mente de governo, amadas. Sabe? É um tempo que a batalha da fé é aqui na nossa mente. Nós temos atendido muitas pessoas que têm sofrido de ansiedade, pânico, crises, síndromes que foram desencadeadas aí, né, muito mais intensamente agora na pandemia. Mas aonde está a guerra? É aqui, na mente. Às vezes a nossa mente cria até enfermidades, não tem. Você vai no médico, não tem nada. É a doença psicossomática, né, que os médicos falam. Mas está aqui, ó, na nossa mente. Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Então pensa como Jesus ia pensar no nosso lugar, amadas. Eu tenho entrado nesse ambiente, Senhor, não é mais aquilo que o Senhor faz, mas aquilo que o Senhor pensa, porque tem a ver com a fonte, está antes. Sabe, amada, se nós treinarmos a nossa mente, a gente não vai precisar corrigir nossas práticas. Eu vou repetir essa frase. Se nós treinarmos a nossa mente, nós não vamos precisar corrigir as nossas práticas. Não vamos precisar viver de perdão em perdão, sabe? Em conserto em conserto, porque a nossa mente foi treinada e daqui flui. Não tem como, a Bíblia diz que não tem como sair uma água amarga de uma fonte que é doce. E isso é algo que não precisa ser cristão para entender. Você tem a água do mar, ela é salgada. E a água do rio, ela é doce, boa para beber. Ponto. É isso. É o que o texto está dizendo. Se dentro de mim tem uma água amarga, amadas, quando eu falar, cedo ou tarde, essa água vai jorrar. Durante um pouco de tempo eu posso dar uma enganada, mas daqui a pouco vai aparecer. Então, é o que está dentro. Mas quais são os pensamentos que são de cima? Está em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, olha o que nós devemos pensar. Preste atenção. Está em Filipenses 4:8. Se vocês quiserem depois me pedir ali as referências, ali eu posso estar postando, posso colocar na live aí também a gente pode colocar, porque é importante, amados, isso é treino. Vou guardar aquele versículo, na hora que acontecer alguma coisa eu vou lembrar. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. No que eu preciso pensar nisso? No que eu não devo pensar? Naquilo que não é verdade, naquilo que é impuro, naquilo que é desonesto, naquilo que não tem virtude nenhuma, naquilo que não tem boa fama. Sabe, amadas, nós mulheres durante muito tempo fomos julgadas pela nossa boca, né? A mulher fala demais, a mulher, né, onde tem mulher tem muita, né, mulher é tagarela, mulher é fofoqueira, mas eu vejo que é um tempo que o Senhor está nos dando uma estratégia, sabe, de como vencermos esse estigma que ficou sobre nós, usarmos a nossa boca de uma forma sábia. Mas não tem a ver com a boca, tem a ver com a nossa mente. Tem a ver com a nossa mente. Treinar a nossa mente com pensamentos do alto. Eu tenho certeza, amadas, que não vai sair uma água amarga dentro de você. Porque é o que a Bíblia está nos garantindo, não sou eu que estou dizendo, é o que ela está dizendo. Se a tua mente tiver pensamentos puros, não vai sair uma palavra torpe da tua boca. Ah, mas de vez em quando eu solto um palavrão, então vigia na mente.
Não fica assim, tipo, ai, eu vou cuidar para não falar uma palavra. Não, a mente. O que você está pensando? E daí, aquilo vai se ampliando. O que você está vendo? Do que você está se alimentando? Porque a Bíblia diz que os nossos olhos são a janela da alma, ou seja, está entrando por essa janela. O que eu tenho visto? Dessas pessoas que eu falei aqui para vocês, que a gente tem atendido, a gente tem falado, amados, sai da frente da televisão. Aquilo que não nos edifica, corta. Sai da frente da internet, se aquilo que você está vendo não te edifica, corta. Corta. A Bíblia diz que se a nossa mão nos leva a pecar, a gente corta. Não está falando da minha mão, que eu devo ficar sem mão. Mas aonde que essa minha mão tem tocado? O que os meus olhos têm visto? O que a minha boca? Corta. Se não edifica, amados, eu tenho entendido isso. Se não me edifica, não me serve. Porque a Bíblia diz que nós precisamos ser edificados uns aos outros. Então, se tem coisa que não está me edificando, eu tenho uma televisão em casa, mas ela não me edifica, mais vale que ela fique desligada. Algum tempo atrás era assim, né? O crente não pode ter televisão em casa. É a caixa do diabo. Mas eu vejo hoje, amados, que se eu souber usá-la é bênção, mas se eu não souber, então realmente ela vai ser do diabo na minha vida. E assim para muitas coisas. O celular, ele é uma bênção. Nós estamos transmitindo por causa de um celular. Está chegando essa palavra para pessoas que não puderam estar aqui, que estão trabalhando, que estão às vezes no hospital, pessoas que, né, falaram aqui, poxa, eu estou com a minha pressão alterada, mas eu gostaria de poder estar assistindo. Está assistindo. Mas, ao mesmo passo que esse celular está sendo uma bênção, ele pode ser um instrumento de destruição se eu clicar em alguma coisa errada ali. Se eu receber alguma coisa errada. Então, a mente, amadas, a mente. Nós temos a mente de Cristo. E eu entendo que a mente de Cristo é uma mente de governo. Ela não é governada. Ninguém governou a Cristo. Ninguém pode governar uma mulher que entende que ela tem a mente de Cristo. Ninguém pode governar um homem que ele entende que ele tem a mente de Cristo. Ninguém pode enganar, amada. Ninguém pode te enganar se você tem uma mente de Cristo. Porque ela está preparada para toda a seta do maligno e vai lançar fora. Porque é aqui a nossa batalha. Não tem a ver com fora. Lá em Efésios diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra as hostes da maldade, que estão nos lugares celestiais. Como que eu venço isso? Não é eu que venço. Cristo já venceu por mim. Então eu preciso me apropriar daquilo que Ele conquistou para mim. Ele tem uma mente de governo, eu quero essa mente. Amém? Já estou indo para a conclusão, mas algo que o Senhor falou comigo nessa tarde é sobre os pensamentos que nós temos sobre nós mesmas, que muitas vezes nos afastam do Senhor. Pensamentos de acusação. Sabe, a gente às vezes tem uma medida muito pesada para conosco. E essa medida às vezes nos afasta do Senhor. Puxa, eu não posso orar porque eu só tenho me prostrado aqui para pedir. Eu estou com vergonha de me chegar ao Senhor porque eu só tenho clamado. Amada, não coloque esse jugo sobre você porque o Senhor não coloca. Ele é teu Pai. E eu tenho certeza que o nosso Pai aqui da terra, quando a gente precisa falar sobre um determinado assunto, muitas vezes Ele não vai dizer, chega. Se Ele é um bom Pai, Ele quer te ouvir. Imagine o Pai do céu. Então nós precisamos ter uma mente de Cristo, de governo, naquilo que nós pensamos a nosso respeito. E a Bíblia também nos fala sobre isso. Em Provérbios 23, 7, a primeira parte do versículo diz assim, como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Como você pensa no seu coração, você é. Então, mente de Cristo. Eu não vou pensar que eu sou uma pessoa desqualificada, que eu não posso me achegar a Deus, que eu sou isso, que eu fiz isso, que eu cometi isso. Não, eu vou ter a mente de Cristo. O que Cristo diz a meu respeito? O que a Bíblia diz a meu respeito? Que eu sou filha, que eu sou amada, que o Senhor morreu por mim, que Ele deu a vida dEle por mim, que eu tenho um Pai, eu tenho um Espírito Santo em mim, um selo do Senhor sobre a minha vida, eu tenho um amigo fiel. E o quarto P, quarto e último P, promessa. Nós começamos com posicionamento, depois sobre perseverar, depois falamos sobre o terceiro P. Aliás, o terceiro P é o perseverar. O segundo P, o processo, né? Até chegarmos a ter esse entendimento da mente de Cristo. E por último, promessa.
Porque ali no versículo que nós lemos, o versículo 2 de Romanos 12, diz que quando nós temos uma mente transformada, uma mente de Cristo, nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é bom, amadas, alguém que pode dizer, eu tenho experimentado a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus na minha vida. Uma vida plena. Isso é vida plena, isso é uma vida abundante. Como eu posso experimentar, como que eu posso desfrutar disso que já está disponível para mim? Jeremias 29, 11, a promessa do Senhor para nós diz assim: porque é o Senhor falando para mim e para você, grava isso no teu coração, grava. Eu sei que tem mulheres aqui que têm dito assim, mas eu olho, eu leio a Bíblia, eu escuto, mas parece que nenhuma palavra dessa é para mim. Eu quero dizer que essa palavra é para você que pensou isso. Você pensou no seu coração, parece que nenhuma dessas palavras é para mim, essa é para você que pensou isso. Porque é o Senhor dizendo, bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos que Deus tem a meu e teu respeito não é de mal, é de paz. É de paz. Então não pense algo ruim a teu respeito, porque o Senhor pensa coisa boa de você. Amém? O Senhor nos conhece mais que a nós mesmos e Ele não tem um olhar de juiz para nós. Ele tem um olhar de advogado. Amém? Ele tem um olhar de amigo, Ele tem um olhar de compaixão. Ele tem um olhar de misericórdia e de amor. Sempre a palavra do Senhor vai ser para nos trazer para Ele, nunca para lançar fora. Porque Ele nos comprou, Ele nos quer para Ele. Então, esse versículo é muito importante. Ele é que tem pensamentos a nosso respeito. E é com esse que a gente deve ficar. Para nos dar um fim, o qual a gente deseja. O que a gente deseja? Viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? A Bíblia diz em João 10:10, outra promessa. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Foi para isso que Ele veio, para nos dar vida em abundância. O nosso Deus não veio para tirar a vida de ninguém. Não veio para matar ninguém. Ele veio para dar vida. Amém? Ele veio para te dar vida. Como a pastora Silvana falou aqui, quando ela estava ministrando, eu creio. É uma noite de ressurreição. Coisas que a gente mesmo às vezes interrompe e mata em nós. Mas o Senhor quer trazer vida, quer dar vida. É uma noite onde o Senhor deseja que você continue. Sabe que às vezes a gente começa muita coisa, mas não dá continuidade em várias áreas da nossa vida. É uma noite que o Senhor quer nos capacitar a continuar. Aquilo que eu comecei, eu vou ir até o final. Amém? Eu queria que você se colocasse em pé. Treine a sua mente. Treine. Você que é casada, você que é solteira, você que é mãe, filha, profissional, líder, uma serva de Deus, treine a sua mente em várias áreas dessa. Em várias áreas. Nós vamos ter aqui o curso Mulher Única. Depois você vai ter a oportunidade de... as que desejarem fazer o curso ali, ou dar um nome, de se inscrever para o curso, ou dar um nome para quem, alguma pessoa que também tenha conversado com você e que deseja, você da live, se desejar fazer esse curso conosco, também deixe aí o seu telefone, ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, para que a gente possa fazer a sua inscrição. E no curso ali, Deus vai nos dar dicas de como treinar a nossa mente em várias áreas da nossa vida. Sabe, como esposa, treinar a mente, como mãe, como filha. O Senhor nos capacita. Eu queria terminar deixando essa palavra aqui que eu vi numa postagem no Instagram e eu achei ela tremenda. Você não escolhe os pensamentos que vêm, mas pode escolher quais vão ficar. Amém? A gente não tem como escolher aquilo que chega na nossa mente. Mas a gente pode escolher aquilo que vai permanecer. Amém? E a gente já sabe qual é esse bom tesouro que a gente quer que fique ali. É a palavra de Deus. É ela. Medita, amada, medita. A Bíblia diz que nós precisamos meditar. Alguém que quer ser próspero e bem-sucedido em tudo que fizer, ele precisa o quê? Meditar dia e noite na palavra. Dia e noite significa assim, não é ler um versículo e passou, não. Se alimenta. A gente não se alimenta só uma vez na semana, né? Senão a gente morre. A gente não pode ler a Bíblia só no domingo, senão a gente morre espiritualmente.
Glória a Deus. Eu queria convidar você a orar nesse momento.